A BVD reconhece os melhores projetos desenvolvidos pelas empresas de vendas diretas filiadas à associação. Primeiro, queria agradecer a BVD pelo prêmio, um reconhecimento muito importante para a gente. Estou aqui para reforçar a importância da BVD reconhecer iniciativas através desse prêmio. É muito importante que a gente possa trazer o que está sendo feito de inovação, quais são os projetos que têm impacto para a rede, e que a gente possa não só inscrever, né, para ter o reconhecimento, mas principalmente essa troca tão importante entre as empresas do segmento. A todos, meu nome é Adriana Cóloca, eu sou presidente executiva da BVD. E como todos sabem, assim, o grande objetivo da BVD é sempre promover, né, uma das nossas grandes missões é promover a venda direta de uma forma geral. E a gente chegou à conclusão, lógico, que a venda direta tem casos lindos, né, casos maravilhosos que, se divulgados e bem divulgados, podem impactar o setor e, assim, colaborar muito para a imagem do setor, né? A gente briga muito em termos junto ao governo e etc. para explicar o que é venda direta, como a venda direta se diferencia das pirâmides, né? E esses casos tão bonitos que as empresas promovem acabam não sendo divulgados, né, para a imprensa, acabam não sendo divulgados junto ao pessoal do governo. Então, assim, por que não a gente dar essa visibilidade, né? E quem melhor do que a BVD para dar essa visibilidade para as empresas e mostrar isso para o mundo, todos esses bons projetos aí, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai trazer aqui 5 cases, que são os vencedores das categorias ouro, mas que, assim, esses representam todos os 12 vencedores, a gente teve 12 vencedores de uma forma geral, das categorias prata, bronze, de outras empresas, muitas vezes, infelizmente, por questões de tempo, a gente não pode trazer todos aqui, mas esses nossos 5 vencedores vão contar aqui um pouco melhor sobre os cases deles, sobre os projetos deles, para inspirar outras pessoas, quem sabe replicar os projetos, e de uma forma geral, assim a gente torna o setor sempre um pouquinho melhor no dia a dia, né? Então, a ideia desse webinar, de uma forma geral, foi contar um pouco melhor, dar visibilidade para esses projetos, para esses prêmios, que foram aí os grandes vencedores e reconhecidos em 2022, e também contar para todos vocês que estão assistindo, e mais para os nossos vencedores, é claro, que as inscrições para o 23, para o Prêmio 2023, já estão abertas, né? Então, a gente espera aí muitos outros projetos bonitos, né, para 2023. Então, a gente está até dia 4 de agosto, conforme o nosso cronograma, e até dia 4 de agosto está aberta as inscrições aí para o nosso cronograma, para o nosso Prêmio 2023, e a gente espera ver aí outros projetos nas 5 categorias, né, que a gente vai contar aqui para vocês, sobre as 5 categorias, sobre a banca, e contar aí muitos detalhes. E, gente, assim, a ideia é a gente fazer aqui um bate-papo, tá? Então, cada um dos vencedores vai ter um tempo seu aí para contar sobre os projetos, e a gente quer que vocês participem, mandem perguntas, fiquem à vontade para interagir aqui. Muitas vezes a gente acha que está super claro alguma coisa sobre os projetos, alguma coisa sobre os critérios, e nem sempre está, tá? Então, o objetivo desse webinar aqui hoje é exatamente a gente esclarecer todas as dúvidas aqui para vocês que estão nos assistindo, e que vocês divulguem exatamente essa iniciativa da gente para outros, para que esse prêmio se torne cada vez mais conhecido e possa realmente ser aí um holofote, né? Possa realmente ser um guia do setor para boas iniciativas do setor. Eu não sei se vocês estão vendo aí nossos slides. Paula, Tá, você está nas categorias, né? Então, falando um pouquinho aqui das categorias, são 5 categorias hoje para o prêmio, tá? Sendo que a primeira, digitalização, a segunda, excelência em incentivo e reconhecimento, a terceira, excelência em treinamento e capacitação, né? Que é assim, treinamento e capacitação e incentivo e reconhecimento são 2 grandes guias do setor de venda direta, né? Então, muitas iniciativas nesses 2 sentidos e que diferencia tanto, né? O fato da gente treinar
a força de vendas, e que a força de vendas está falando em nome do setor, em nome das empresas e etc., é um dos grandes diferenciais da venda direta, né? Então, é uma das grandes categorias do nosso prêmio. O outro, impacto feminino, a gente sabe que tem projetos lindíssimos, né, de violência contra a mulher, de promover, empoderar as mulheres de uma forma geral, inovação, e por último, o prêmio jornalismo e venda direta, que aí é voltado para jornalistas que escrevem artigos, matérias, etc., promovendo o setor, tá bom? Esse é uma sexta categoria, faz parte, obviamente, da premiação. Todos esses projetos vão ser reconhecidos lá no palco. A gente tem o nosso grande evento, o Congresso Nacional da Venda Direta, no dia 5 de outubro. Esperamos todos vocês lá. E no dia 5 de outubro a gente vai chamando, intercalado aí com a nossa programação, a gente vai chamando as categorias aí para que subam lá ao palco e recebam o troféu. E aí, se possível, a gente lá no dia já fala alguma coisa sobre o projeto. E quem sabe, no ano que vem, faça um webinar novamente e pode ser um de vocês aqui presente para contar sobre os cases de vocês, né? Muito bem. Então, dar meus parabéns, né, a todos os vencedores que estão aqui, os 5 vencedores que estão aqui, que ganharam a categoria ouro. A gente sabe que, assim, a vida de executivo de vocês não é uma vida fácil, tem 1001 atribuições, então, parar para escrever, se dedicar aí, escrever por mais simples que seja, né, mas reunir material, escrever o case com capricho, etc. A gente sabe que é uma coisa que requer esforço aí, então, parabéns não só para as empresas, né, que incentivaram os produtos, mas para vocês realmente que se dedicaram aí a escrever o case e a reunir os resultados todos para apresentar esse case para a gente e que, acima de tudo, estão aqui hoje para compartilhar aí o conhecimento e a experiência de vocês, tá? Então, nosso muito obrigada e receba aí, em nome do setor, nossos parabéns e nosso reconhecimento aí a vocês, tá? Muito bem, sobre a importância, é sempre, gente, super importante aí ter a participação e engajamento de vocês, né? No ano passado foram quase 30 projetos, então a gente teve aí 12 grandes reconhecidos em 30 projetos, então a probabilidade de ganhar é muito grande, né? Aquela foi a primeira edição, é claro, mas existe uma probabilidade grande de ganhar e de ser reconhecido, e a intenção é exatamente essa, né? Com muitos critérios, claro, sempre de forma muito justa, mas reconhecer o máximo de empresas e iniciativas possíveis, tá? Então, é super importante aí, se vocês puderem sempre se engajar, participar, o prêmio é sempre visto como uma grande chancela reputacional aí, e dá uma visibilidade para a empresa, para a iniciativa de uma forma geral, né? Sobre as categorias, a gente já falou aqui, o valor das inscrições é R$ 2.650 por projeto, sendo que, se uma empresa inscreve mais do que um projeto, tem desconto de 10% nos seguintes, tá? Então, assim, a primeira inscrição custa R$ 2.650, e aí, a partir das próximas, vai tendo esses 10% de desconto. Para vocês entenderem, assim, a BVD é uma associação sem fins lucrativos, e esse valor é realmente um valor de participação que a gente usa aí, né, para investir no próprio projeto premiação, tá? Então, é mais um valor simbólico para que vocês possam participar, fazer parte e também incentivar essa iniciativa aí da associação, né? Uma coisa bem interessante, gente, para contar para vocês é sobre a banca, tá? A banca tem mais de 70 nomes participando, no ano passado foram 76 nomes participando, então cada uma dessa categoria tem no mínimo 10 pessoas julgando, tá? E a gente faz questão que seja assim, porque exatamente para que cada voto não pese extremamente na nota da empresa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente não divulga o nome dos juízes de propósito, tá? Para que, eu conheço alguém lá e vou falar com a pessoa e etc. Então, assim, não divulgamos os nomes, mas eu posso contar para vocês as empresas que participam. Então, a gente teve no ano passado, e vamos voltar a ter nesse ano, a Google, o Sebrae, a FGV, INSPER, Fundação Dom Cabral, IBMEC, Rede Mulher Empreendedora, a FIA, Endeavor, Livelo,
ONU Mulheres, né, especificamente para essa categoria, né, de impacto feminino. A gente tem aí uma série de ONGs ligadas à mulher e que estão bastante acostumados assim, né, com esses projetos, tá? Facebook, dentre muitos outros, tá? Então, essa coisa de tipo, minha empresa é pequena, eu não vou escrever porque eu não... Claro que não vou competir de forma à altura de empresas grandes. Não tem nada a ver, tá? Tem mais a ver e mais relação, na verdade, você se empenhar no case e escrever bem o case do que efetivamente o porte da sua empresa ou o quanto foi investido naquele projeto, tá? E, acima de tudo, o que você puder mensurar de projeto e de resultado para pôr no case. Mas minha empresa não pode divulgar o resultado. Tudo bem, se não pode divulgar em termos financeiros, não tem problema, divulga em termos de impacto, tá? Que diferença fez isso? Por que esse seu projeto é original? Qual é a originalidade dele? E se não é original, o que o diferencia de outras, tá? De outras iniciativas, de outros projetos, etc. Tá bom? Então, assim, pensem sempre que quem está avaliando é exatamente uma pessoa que não conhece a fundo o setor de venda direta, tá? Mas que conhece a fundo a categoria, o assunto, etc., e que vai avaliar aí, principalmente, a originalidade e o impacto daquele projeto para as pessoas, para a sociedade, enfim, para a categoria, né? No sentido de incentivo e reconhecimento, o quanto o projeto realmente incentivou e reconheceu, e assim por diante, tá? Então, eu queria dizer para vocês, agora, antes, sem mais instruções aqui, eu queria, antes de chamar os nossos queridos vencedores aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: fiquem à vontade para mandar e ir mandando as perguntas, tá? E aí, ao final, por questões de tempo, no final a gente vai reconhecer, tá? A ideia é a gente levar 50 minutos aqui com os nossos vencedores, e aí, a partir disso, a gente abre para perguntas e respostas, e fica o tempo que vocês precisarem aí para perguntar, esclarecer as dúvidas, etc. Tá bom? A ideia é realmente ter aí a participação de todo mundo, para que todo mundo tire suas dúvidas e possa aí se inscrever e participar de forma ativa. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu vou, então, para contar para vocês hoje sobre os cases ganhadores dessa categoria ouro no ano passado, a gente trouxe, então, aqui esses 5 campeões, esses executivos que foram os responsáveis aí pela elaboração, pela inscrição dos projetos. E a dinâmica eu já contei para vocês, então cada vencedor, eu vou chamar o vencedor aqui, o primeiro, fazer as perguntas, ele vai falar sobre os cases, e aí no final a gente abre aí então para as perguntas. Saibam que são todos muito bem-vindos aqui para participar e interagir com a gente, tá bom? E aos queridos ganhadores, que hoje estão aqui representando todos os nossos ganhadores, então são 5 da categoria ouro e que estão aqui representando os 12 vencedores que ganharam também as demais categorias, tá? Muito bem, vamos chamar então a primeira ganhadora de hoje, que é a Érica Fiore, da Natura, com o projeto Plano de Crescimento na categoria Incentivo e Reconhecimento. Desculpa, gente, tá dando tilt aí com a categoria. Pessoal, a Érica vai se atrasar um pouquinho, então nós vamos começar pelo Alan. Tá bom. Desculpa, então, Alan, quero te chamar aqui, meus parabéns. Vamos, então, falar, gente, primeiro da categoria digitalização, essa coisa que foi tão importante para a venda direta aí durante a fase da pandemia. Alan, meus parabéns, obrigada pela tua participação aqui. Eu queria... primeiro, ouvir um pouquinho de você, se apresenta, e aí depois já vou te adiantar a pergunta, porque assim eu te passo a palavra, tá bom? Tá bom. Então, eu queria saber como é que surgiu essa ideia do projeto, o que você pode contar para a gente, que foi aí o grande diferencial dele, qual que foi... Tá com você a palavra, fica à vontade para contar para a gente tudo que você acha que pode inspirar outras pessoas aí. Tá ótimo, obrigado. Bom, então, o cliente premium, né, ele surgiu no período em que a gente percebeu essa movimentação do campo em relação a algo que é muito específico do brasileiro, né, que é compra com desconto. Então, a gente percebia que as pessoas se cadastravam na Herbalife, recebiam kit, faziam todo aquele processo, né, para ser um consultor, mas não desenvolviam atividade de consultor, eles se cadastravam só para comprar com desconto.
E a gente percebeu que era grande esse movimento, eram muitas pessoas entrando só com interesse em desconto, não tinha interesse em fazer negócio. E aí tinha aquela situação, né, em que você recebia tudo relacionado a negócio. Você recebia material de evento, você recebia material de palestra, de treinamento, uma série de conteúdos que, para essa pessoa, para esse cliente, não eram relevantes de forma alguma, né? Então, o que a gente fez? A gente segmentou, a gente dividiu a Herbalife em duas. Fizemos uma Herbalife para cliente e uma Herbalife para consultor. E aí, essa primeira iniciativa foi entender qual era a necessidade dessa pessoa que entrava em contato com a gente, se cadastrava para comprar com desconto, além do desconto, né? Então, nós estudamos todo o perfil de todo mundo que entrava, enfim, fizemos uma série de pesquisas, fomos a campo para entender o que eles buscavam. O que você quer além do desconto? Por que você está entrando em contato com a gente para comprar? Não quer ser um consultor? Você quer ser o quê? Né? E a partir daí a gente começou a desenvolver todas essas estratégias focadas no cliente. Dividimos toda a base de comunicação, ele não recebe mais, né? Hoje é importante dizer que todo o conteúdo é direcionado de acordo com o interesse dele, o perfil dele na companhia, né? Então, se você quer ser cliente, comprar com desconto e ter todo um acompanhamento, você não vai receber nenhum conteúdo relacionado a negócio e vice-versa, né? Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer essa separação, tá? De fazer essa divisão e deu super certo, porque pela primeira vez a gente começou a falar com esse cliente como deveria, né? A gente nunca tinha tratado esse cliente como um cliente efetivamente, a gente sempre falava como falava com todos os demais, né? A partir daí, e aí agora eu também já estou pulando já para a segunda pergunta, né? Que é a colaboração do programa para a venda direta como um todo, o que a gente entende é que também foi um diferencial essa coisa do cliente não ter o suporte, né? Então, vamos falar da Herbalife, que hoje tem um negócio específico, né? Com perda de peso, com saúde, com alimentação saudável e etc, né? Hoje todo mundo, quando inicia aí um plano de perda de peso, ou um plano né, quero ir para academia, quero ficar bem para o verão, carnaval está chegando, fim do ano está chegando, enfim, determinadas situações. O que todo mundo espera é que comece, que as coisas, né, fluam e que você consiga aí fazer um plano legal para chegar com o seu objetivo ali no final. Que é muito difícil, né? Muito difícil. A gente sabe que 90% de quem entra em academia paga academia, mas não vai até a academia, né? Com a Herbalife, a gente também tinha essa dificuldade. Por quê? Faltava acompanhamento, né? Não é só comprar o shake. Quem que vai me ajudar? Quem que vai me ensinar a tomar? Quem que vai me dar toda essa direção? Quem que vai fazer todo esse processo? Então, eu acho que a colaboração nesse sentido com o programa, principalmente para essa pessoa que estava entrando só interessada em desconto, foi agregar valor com esse plano que o coach hoje pode oferecer para ele, tá? O consultor hoje, quando tem a ferramenta do cliente em mãos, ele não tem só uma ferramenta de venda para vender produto, repassar produto, e é por isso mesmo, né? Olha, fica aí, toma o seu produto e me liga se você precisar de ajuda. Não, tem todo um plano, né? Tem ferramentas, tem uma série de assets ali que ele recebe para suportar esse cliente, para acompanhar e para estar à disposição para recompra, para oferecer novos produtos, enfim, para fazer todo esse processo que é a dor hoje do nosso cliente, né? Não tem ninguém para acompanhar, não tem ninguém para falar comigo, não tem um grupo, né, que eu possa entrar e que eu possa conversar com pessoas com o mesmo objetivo, com pessoas na mesma situação, pessoas que estejam acima do peso, que tenham os mesmos problemas que eu tenho. Então, a gente conecta tudo isso com o programa, né? A gente agrega valor, a gente dá um pouco mais de conforto para essa pessoa que está atrás de um objetivo aí rápido, principalmente a maioria das vezes ele quer o resultado rápido, em 3, 4 meses, né? Coloca esse consultor em contato e oferece todas essas ferramentas para que ele tenha todo o suporte necessário aí para ficar com esse cliente até o fim, para recomprar, para reativar, e aí vem as promoções, e aí vem uma série de outros, né, outros fatores aí que a gente coloca no decorrer da jornada para reforçar, para que ele fique com a gente até que lá na frente, né, ele goste tanto do programa, ele goste tanto da Herbalife que
ele entende essa importância de tudo que a gente faz a ponto de se tornar um consultor. Então, esse é o nosso objetivo, tá? A criação do programa Cliente Premium e o que ele oferece hoje, em termos de benefício para a venda direta, é que a gente cria uma jornada que antecede o cadastro de consultor. A gente dá toda uma qualificação para ele em relação a produto, em relação à utilização, enfim, quando ele vai ser um consultor lá na frente, depois que ele está apaixonado por tudo, ele entra com uma outra visão, né? Ele tem uma outra, completamente diferente de se ele entrasse somente como consultor do zero, sem conhecer produto, tá? Então, o que a gente criou aqui foi uma porta para que ele conheça tudo que nós temos a oferecer como cliente, né? Experiencie tudo que ele tem como cliente, para depois ele virar um consultor e já tá, digamos, meio caminho andado, né? Eu já sei de produto, já utilizei, gostei, deu resultado, e a partir daqui eu faço negócio. Tá? Então, para a gente foi essa foi a cereja do bolo, tá? De tudo que nós fizemos aí no decorrer do ano, e é isso. Obrigadíssimo, tá? Pela oportunidade. Eu estava falando, estava mutada. Legal, Alan, assim, você consegue, não sei se você consegue apresentar para a gente alguma coisa sobre resultado? Como é que foi? Quantas pessoas impactou, digitalizou? Você não tem isso na mão? Eu não tenho em números, tá? A gente não tem essa informação em números para passar, mas eu consigo passar para você que metade do que nós tínhamos na Herbalife eram pessoas interessadas em consumo, tá? Foi esse o número. Esse foi o momento em que a gente entendeu que não dava para seguir falando só com o consultor. Tá? Hoje, metade hoje do teu público interessado em negócio, interessado em produto, desculpa, em consumo, e sem nenhum tipo de personalização, né? A gente não tinha, isso foi em 2019, né? Faz o quê? Quase 5 anos. 2019, né? Então, não era uma coisa, não era muito distante, tá? A gente está bem próximo, né? De quando aconteceu. Então, quando veio esse insight, a gente dividiu a base, entendeu? Olha, não dá. Foi nesse momento em que a gente optou em mudar toda a estrutura, tá? Criamos uma nova estrutura, dividimos praticamente em 2. Todas as áreas foram divididas e aí os focos aí foram direcionados em todos os aspectos para cliente e consultor, tá? Foi quando nós tivemos essa primeira visão. Metade do público. Legal. Alan, super obrigada. Eu Vou que te pedir para agradeço. ficar Obrigado, aí, tá bom. porque daqui a pouco a gente abre para as perguntas de todo mundo. Então, super obrigada de você ter vindo hoje dividir aqui o teu conhecimento e esse projeto tão legal. E aí, eu vou chamar aqui a segunda grande vencedora aí. Vamos ver. Vamos lá. Legal. Ó. Vamos conversar agora com a Ivanda, sobrinha da Avon, com o projeto Acolhe, da categoria Impacto Feminino. Um projeto lindo, Ivanda, está com você aí. Queria saber como é que surgiu a ideia do projeto Acolhe. Vamos lá, conta para a gente o que pode inspirar outras empresas a se inscrever. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra para mim estar aqui representando a Avon nesse projeto que de fato é maravilhoso, né? Venceu na categoria Impacto Feminino, né? Por conta de todo o verdadeiro impacto que ele causou e ainda continua causando na sociedade como um todo, né? Então, o programa Acolhe, ele surgiu durante a pandemia, né, como uma resposta à insuficiência de serviços, insuficiência e, por vezes, ausência, tá? Em alguns municípios, de serviços temporários que abrigassem mulheres e acompanhantes na situação de violência doméstica e familiar, naquele momento que a mulher precisava sair de casa. Então, a gente percebeu que na pandemia, isso seria um gargalo muito grande, tá? O Instituto Avon, né, que é o braço social da empresa Avon, ele trabalha já desde 2008 na causa do enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E aí nós percebemos que o isolamento social causado pela Covid-19 colocaria essas mulheres num risco extremo. E aí o que fazer?
numa situação como essa. Então, o programa num trabalho conjunto, tá, com as redes de atendimento, de política pública ou instituições que acolham e atendam mulheres em situação de violência, pudéssemos ofertar uma hospedagem com atendimento social, atendimento jurídico e psicológico, enquanto essa mulher fica hospedada, enquanto o serviço de atendimento pudesse pensar alternativas de longo prazo, né, de moradia para essas mulheres. E assim, a gente, né, neste tipo de movimento, a gente consegue trazer a tranquilidade para a vítima, ela estando num local seguro, né, e longe da violência, enquanto a política pública pode fazer os outros encaminhamentos de forma também como um respiro. A gente costuma dizer que a gente consegue também dar um respiro para a política pública para que ela consiga articular melhores as outras etapas do processo de saída da mulher do ciclo de violência enquanto ela está hospedada por meio do programa Acolhe, né? E assim, o Acolhe, ele segue ainda hoje, nasceu lá durante a pandemia, mas ele segue ainda hoje num trabalho de avanço, continua transformando a vida de mulheres, continua mudando trajetórias de vida e causando um impacto positivo não só nessas mulheres que estão sendo acolhidas, mas também nos municípios em que o programa consegue chegar. Então, a gente consegue, por meio desse tipo de atendimento, movimentar a política pública deste município para que dê um atendimento mais qualificado e humanizado para essas mulheres que chegam necessitando de um abrigo temporário para conseguir romper com a situação de violência, tá? E, assim, atualmente, a gente já conseguiu impactar pelo menos 898 mulheres e acompanhantes. A gente segue avançando no programa, né, no movimento que é pensado inicialmente como uma situação de emergência, mas a gente percebeu que o Acolhe é muito necessário. Estamos em mais de 300 municípios brasileiros, então a área de atuação, a abrangência de atuação é do país como um todo. Seguimos avançando nos municípios mais distantes, aqueles que menos têm acesso, são os que mais são beneficiados por esse trabalho do programa Acolhe, né? E posso dizer para vocês que uma das coisas mais significativas, né, e gratificantes deste programa, na atuação que a gente faz, é o poder de transformação na vida dessas mulheres que passam por nós. Durante todo esse período que essas mulheres ficam hospedadas, a gente consegue garantir um atendimento especializado por meio da equipe técnica que atua remotamente, em conjunto com a equipe que está acompanhando essa mulher lá no município dela, mas a gente consegue, num trabalho muito imersivo, muito focado e assertivo, fazer o resgate da autoestima, da confiança dessa mulher, porque ela passa a se reconhecer novamente como ser humano. Parece impactante dizer isso, mas as mulheres que passam por situação de violência, sim, elas sofrem tantas violações, e a principal, né, uma das maiores violações de direitos humanos é a violência contra a mulher. A própria Maria da Penha já trouxe isso de várias formas, em várias falas, né? E ouvir dessas mulheres, né, que o programa trouxe para elas a chance de recomeçar a vida é incrível. São 898 pessoas atualmente que tiveram suas vidas transformadas de fato. E, assim, a gente consegue também, além desse trabalho com as mulheres, fortalecer toda a rede de atendimento, e isso traz reflexos diretos ao atendimento dessas mulheres e o atendimento de qualquer outra mulher.
E aí nós pensando que a violência contra a mulher, ela tem um componente transgeracional, quando a gente tira essa mulher e seus filhos desse ambiente violento, você está mudando outras gerações. Você vai estar impactando e transformando outras gerações, porque as meninas e meninos que conseguem sair da situação de violência promovida, né, de uma forma muito direta, pelo esse afastamento que o programa Acolhe consegue promover, vai construir laços familiares e mudança familiar que trará para o futuro crianças, jovens e adolescentes que, de fato, entendem que viver uma vida sem violência é o melhor caminho. Então, o programa Acolhe, ele transforma o momento atual e traz resultados de transformação para o futuro também, à medida que ele muda a trajetória de vida de mulheres e acompanhantes que são acolhidas pelo programa. Eu tenho alguma coisa, o diferencial, um dos grandes diferenciais desse programa é que a política pública, normalmente, ela atende a mulher e filhos dependentes diretos dela, menores de 18 anos. O programa Acolhe, ele abre esse leque. O acompanhante dessa mulher pode ser a mãe dela que viva com ela, que está sendo impactada pela violência, pode ser a irmã, pode ser os filhos adultos maiores de 18 anos que essa mulher não vai deixar em casa quando ela tem a possibilidade de sair do ciclo de violência, ela quer levar todos com ela, e o programa Acolhe traz essa possibilidade também. Então, o impacto desde 2020, quando a gente vem atuando e vemos trazendo transformações nesse programa, ele tende a ser bem longo e contínuo até que todas as mulheres estejam livres de violência. Legal, Evandra. Nossa, é um projeto maravilhoso, realmente, né? É muito lindo mesmo. É, eu queria que você contasse um pouco, acho que você já falou um pouco na sua fase, assim, mas conta um pouco assim, qual que é a parte mais gratificante de fazer parte desse projeto? Este impacto social direto com mudança de contextos de vida, não só para a mulher que a gente atende, mas para as outras mulheres que, por vezes, não vão nem utilizar o programa Acolhe. Mas a mudança de comportamento no atendimento humanizado dessas mulheres faz com que o programa mude o cenário da política pública. Inclusive, a forma de atendimento dessas mulheres, e mudando o cenário da política pública, a gente consegue atingir não só aquela que nós acolhemos, mas todas as outras mulheres que estão morando naquele município. Então, a gente promove, além desse atendimento, a gente promove reestruturação da rede de atendimentos por meio de formações das equipes técnicas. A gente também oferece para essas mulheres cursos de capacitação para retomada no mercado de trabalho. Então, é o leque de possibilidades de abertura que o programa Acolhe promove quando ele chega no município, ele leva não só o atendimento da mulher diretamente que fica hospedada conosco, mas amplia-se muito para outras mulheres que estão ali no entorno. Para além da mudança de pensamento também das equipes nos hotéis que são formadas, né, que são capacitadas para entender o ciclo de violência da mulher, para entender todas as particularidades que essa mulher e dores que essa mulher chega durante o atendimento. Então, a própria equipe de hotelaria também se mobiliza e tem um novo olhar para a mulher que sofre violência. A gente tem um senso comum, né, que muitas vezes traz, infelizmente, né, ainda há muito na sociedade que traz que a mulher ela está numa situação de violência muitas vezes porque ela quer, que ela tem chances de sair, e não. Há muitos aspectos que impactam na vida dessa mulher para a decisão dela romper o ciclo. Então, quando ela vai para o programa Acolhe, ela teve essa decisão, tomou esse passo, deu esse passo para sair da situação de violência, ela recebe do outro lado uma equipe muito humana e que vai se dispor a auxiliá-la nesse movimento de romper o ciclo, e aí a decisão dela fica solidificada por meio
desse compromisso que o programa traz, num atendimento muito humano, devolvendo para a mulher essa cidadania, né, que é o mais importante, porque as mulheres, elas se olham para si, chegam no programa achando que pouco tem de possibilidade e saem do programa encorajadas e sentindo que, de fato, a vida delas está começando naquele momento. Maravilhoso, Ivanda. Assim, tanto para a Avon quanto para você pessoalmente, assim, nossos sinceros parabéns. É um projeto lindo, impactou aí 800, quase 900 mulheres, né? Maravilhoso. E vocês continuam fazendo o projeto, pelo que você falou. Muito bonito mesmo, mesmo. Parabéns à ideia, à originalidade. Fala. São 900 mulheres e acompanhantes, né? Então a gente costuma colocar, porque o impacto não é só na mulher, nas pessoas que estão junto com ela e são hospedadas junto com ela. Muito bom, legal. Ivanda, muito obrigada. Vou te pedir para você ficar aí mais um pouquinho, que a gente depois vai abrir para as perguntas e com certeza os participantes vão querer saber um pouquinho mais sobre o projeto. Então, super obrigada pela tua participação. Érica, super bem-vinda. A gente já falou aqui bastante sobre as categorias, sobre a banca, sobre os critérios um pouquinho. Então, quero te dar as boas-vindas aí, os parabéns. E você inicialmente era a primeira, então eu vou te passar agora aqui para você falar, Érica Fiore, da Natura, para ela falar sobre o projeto Plano de Crescimento, que é da categoria Incentivo e Reconhecimento. Oi, bom dia. Vocês me ouvem bem? Estamos te ouvindo sim, Érica. Então tá joia. Bom, obrigada aí pelo convite. Uma honra representar a Natura e esse projeto aqui. E também fico até o final para tirar qualquer dúvida que apareça aqui sobre esse projeto, sobre o plano de crescimento, tá bom? Bom, o plano de crescimento, ele é um projeto que iniciou no ano de 2016, na verdade, já faz algum tempo, né? Então, temos aí alguns anos de estrada em relação ao plano de crescimento, mas ele foi um marco para a gente, né? Tem um antes e depois dele para a Natura e para o modelo comercial. E foi em 2015, 2016, quando a Natura se viu, né, num contexto de um canal de 1 milhão de consultoras de beleza, um canal grande e um contexto que a gente tem até hoje, né, de alta competitividade. Então, consultoras que a gente sabe que revendem, né, 3, 4 marcas, e naquele momento a lealdade, a satisfação daquelas consultoras com a marca Natura, ela estava deixando bastante a desejar, né? As consultoras traziam muito, né, um discurso de que a Natura não se diferenciava mais, né? Ao mesmo tempo não promovia os mesmos programas do passado, os mesmos reconhecimentos, a mesma proximidade. E é claro que é um contexto difícil, porque é uma marca que tinha crescido muito, um canal que tinha crescido muito. Então, ali naquele momento, a gente falou, a gente precisa, de certa forma, começar a entender quem são os perfis da nossa rede, né? E entender que essas consultoras têm diferentes perfis. E aí foi quando a gente falou, a gente vai precisar segmentar, vai precisar diferenciar esses perfis. E aí a gente começou, então, a pensar nos níveis, né, do plano de crescimento. Foi aí, então, que a gente segmentou o canal de vendas em 5 níveis, né? A gente segmentou num primeiro nível, que é o nível semente, depois a gente tem o nível bronze, e aí a gente tem os níveis prata, ouro e diamante. E essa segmentação, ela vem com um desejo da Natura, primeiro de fazer com que essas consultoras se engajassem mais na atividade, mas também que elas vissem, né, elas tivessem um sentimento aspiracional, né? Quanto mais eu cresço na atividade, mais vantagens, mais benefícios eu tenho, mais reconhecimento eu tenho, né?
Então, a gente conseguiu sair, né, de um 2017, né, que foi quando a gente lançou o plano de crescimento. Aproximadamente 22% dessas consultoras estavam nos níveis maiores, né, prata, ouro e diamante. E esse ano a gente tem aí, a gente vem variando, mas esse ano a gente tem aí na casa dos 34%. Então, isso só mostra como o plano de crescimento é uma ferramenta potente para engajar a rede, para fidelizar as consultoras e para a gente conseguir segmentar a partir do perfil dela o que eu posso oferecer que mais se adequa a ela, né? Um marco importante do plano de crescimento também, do lançamento dele em 2017, foi a gente, de fato, refundar o que era o modelo de venda direta para a Natura, né? Que a gente chama de venda por relações. Então, foi em 2017, junto com o plano de crescimento, que a gente também embala ele no que a gente chama de 3Ps, né? Que é tudo que a gente tem a oferecer para a nossa rede, ele é embasado nos pilares de pertencimento, propósito e prosperidade, né? Logicamente, pertencimento é ela pertencer a uma rede, ela sentir que ela faz parte, ela sentir que quanto mais ela cresce, mais vantagens, mais benefícios ela tem. O propósito está muito relacionado a como ela se engaja com a marca e quais são as causas que essa marca defende, né? E isso a gente tem aí na rede muitas consultoras que falam, né, o propósito que a marca Natura, o porquê a marca Natura está para o mundo, é algo que eu me identifico demais, né, então, e como elas também se engajam nos nossos programas que têm relação com propósito, como, por exemplo, programas de educação, como Crer para Ver, né, ou as causas ambientais, como Mais Beleza, Menos Lixo, né, quando você compra, por exemplo, uma marca como Ecos, né, então o propósito é muito forte, e a prosperidade, que é a base de tudo, né? Quanto mais eu me engajo no plano de crescimento, mais margem, mais comissão eu tenho, por consequência, mais renda eu tenho, né? Então, hoje a Natura, desde 2014, na verdade, né, a Natura mede a renda das consultoras, mas a gente consegue aí, desde do lançamento do plano de crescimento, ver um aumento expressivo da nossa renda, principalmente nas consultoras prata, ouro e diamante, né, que são as maiores consultoras. Então, isso só prova, né, de que o plano de crescimento e o engajamento na atividade de consultoria não só promove uma profissionalização da atividade, mas também uma melhora na qualidade de vida, na sua vida, né, como um todo, na sua vida pessoal, tendo uma renda digna, né, e inclusive um dos indicadores também que a gente mede aqui é o índice de desenvolvimento humano, né, da nossa rede, e a gente vê como as consultoras que estão nos níveis maiores, elas têm também um maior índice de desenvolvimento humano. Então, o plano de crescimento, ele contribui para vários aspectos, para a nossa rede, e claro, para a Natura, para a marca, ele serve também para a gente conseguir equilibrar, né, os benefícios que a gente dá, a margem aqui também do nosso negócio, né, porque com um canal de 1.200.000 pessoas, a gente precisa começar a segmentar o que a gente oferece para cada perfil. E essa segmentação também promove um equilíbrio, né, da nossa margem, do nosso P&L, digamos assim, tá? Então, outros elementos, né, que vieram com o plano de crescimento, que valem a pena destacar, é a digitalização do nosso canal, né? Então, quanto a gente fomenta, principalmente nos níveis maiores, a gente vê aí consultoras maiores extremamente digitalizadas, então, extremamente engajadas com as ferramentas digitais que a gente tem aqui no modelo, e é lógico que ela tem autonomia, né? Uma autonomia de falar, quanto mais eu cresço, mais possibilidades aparecem para mim. Então, quando ela chega no nível prata, ela pode ou ser uma líder de negócios, né, que é um outro papel aqui no nosso modelo. Uma líder de negócios, ela é responsável por desenvolver um grupo de consultoras, né, por gerir esse grupo. Então, ela pode assumir esse papel depois que ela chega no nível prata, assim como ela pode também
ser uma empresária de beleza, abrir uma própria franquia da Natura. Então, o plano de crescimento também traz esse benefício, né? Quanto mais eu cresço, mais oportunidades profissionais aparecem para mim no modelo como um todo, né? Tirando, né, os níveis, outras oportunidades também ela vai ter de papéis, né? Ela pode ser uma consultora treinadora, que a Karen vai comentar daqui a pouco, uma consultora influenciadora, outros elementos que a gente consegue trabalhar na segmentação de plano de crescimento é a questão de ofertas promocionais, né? Então, para as consultoras maiores, a gente consegue ofertar oportunidades, promoções segmentadas, além da comissão que ela já tem no nível, então isso é bem interessante. Então, ele abre um leque aí de oportunidades, por isso que esse projeto ele foi de tanta vanguarda, ele foi de tanta importância aqui para a Natura, né? Como eu falei, tem um antes e depois. E aí como desafios futuros, né? A Natura vem trabalhando agora para como que a gente se diferencia cada vez mais, né? No plano de crescimento versus outras marcas de venda direta no mercado, porque a gente sabe que a nossa consultora sabe exatamente qual é a vantagem, qual é o nível que ela está, qual é o benefício que ela tem, e são consultoras muito exigentes que, né, sempre nos pedem mais, e a gente tem aí projetos importantes para evoluir plano de crescimento para o futuro. Então, em breve, quem sabe, né, esse projeto volta a ser categoria ouro aqui na BVD, né? Que Então é isso. legal, que legal, ótimo, Erika, muito bom. As inscrições de 2023 já estão abertas, Isso. então a gente espera, sem dúvida, que vocês estejam aqui com a gente também, contando mais um pouco sobre o projeto, também um outro projeto maravilhoso que impacta muitas vidas. E, Érica, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar aqui, nesse e em outros cases, assim, é o quanto isso impacta o setor como um todo, né, de forma bastante positiva, assim. Então, se você puder falar um pouquinho nesse sentido também, como você está dizendo, né, na verdade, quanto mais treinada é uma consultora, uma empreendedora da venda direta, mais exigente ela fica. E é isso mesmo que a gente quer, né? Quisera a gente poder treinar aí toda a população brasileira e dar conhecimento, educação, discernimento para cada vez mais e mais empreendedores, né? Isso, acho que assim, a importância dele para o setor, né, para o mercado de venda direta é enorme, porque hoje, quando a gente olha outras empresas de venda direta, a grande maioria já trabalha nessa segmentação, né? Então, a gente sabe que isso, para quem atua no mercado de venda direta, né, para a consultora, é isso, ela exige já, né? É como se fosse o mínimo, né? E que está ótimo, porque ela se dedica tanto à atividade, ela dedica tantas horas e ela revende tantas marcas que nada mais justo, né? Do que a gente ter Claro. um plano de carreira, um plano de crescimento que recompense ela pelo esforço que ela tem, Uhum. pelas vendas que ela faz, né, pelo quanto ela se engaja na atividade. E isso é um ganha-ganha para a marca, né, e para ela. Então, ele tem uma importância enorme quando a gente fala do mercado, porque ele, não só para a Natura, mas ele é um antes e depois no mercado como um todo, né? Hoje, uma pessoa que vai entrar na venda direta, né, que quero me tornar uma revendedora, uma consultora de beleza, ela espera que quanto mais ela venda, mais benefícios ela vai ter. Então, por isso que o plano de crescimento, ele traz essa visão e ele é tão importante para o mercado como um todo e, de fato, para a gente reconhecer e incentivar esse exército, né, de mulheres, homens, jovens que estão aí representando a marca Brasil afora. Então, é isso. Muito bom. Obrigada, Érica. Parabéns a Imagina. você, parabéns à Obrigada. Natura pelo projeto. Eu vou te pedir para ficar aí ainda mais um pouquinho, que aí depois, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, vou te pedir um pouquinho mais do seu tempo. Obrigada aí por dividir o conhecimento com a gente. E quero chamar aqui agora mais uma ganhadora, que é a Gisela Prado, da Herbalife, que vem falar sobre o projeto Lift Off, que venceu na categoria Inovação. Gisela.
Bem-vinda, parabéns a você, parabéns à Herbalife. A gente quer ouvir aí como é que surgiu a ideia do projeto Decole com Liftoff. Legal. Olá, pessoal, bom dia. Bem, é uma honra estar aqui dividindo com vocês esse case. Depois de histórias tão bonitas aí, também é um desafio aqui contar um pouquinho do Liftoff. Seguinte, então, primeiro, o que é o Liftoff, né? Liftoff é uma bebida energética em pó, embalada em sachê individual, né, que você toma dissolvendo com água. Então, ela é bem prática, bem conveniente ao consumidor. Esse formato em sachê, ele é bem diferente, porque a maioria, né, dos energéticos de mercado, eles são em lata. Então, isso que a gente trouxe como inovação, né, o formato em sachê, onde a pessoa pode levar o sachê com ela e preparar em qualquer lugar, basta misturar ali 250 ml de água, abrir o sachê e colocar, né? Então, outro diferencial da bebida é que ela tem um blend de taurina mais cafeína, e, além disso, vitaminas e minerais. Então, esse é o grande diferencial, porque os outros energéticos, eles não têm, né, essa parte de vitaminas, que é o diferencial da Herbalife, né, na parte de nutrição e bem-estar. Então, ele tem 6 tipos de vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo energético, no funcionamento do sistema imunológico, e tem também vitamina C e biotina, que contribui para a manutenção do cabelo e da pele. Então, é um energético, mas ao mesmo tempo é uma vitamina, né? Vitamina C, que está contribuindo para a imunidade. Então, ao mesmo tempo que o produto dá disposição, energia, ele é uma vitamina também que contribui para melhorar a imunidade. E aí o projeto, né, do Liftoff, ele surgiu assim de 2 necessidades. Uma primeira necessidade que durante a pandemia a gente, né, viu pesquisas e olhamos para o mercado, aumentou bastante a necessidade por bem-estar, disposição e imunidade mesmo, né? Então foi uma necessidade que aumentou muito com a pandemia, então a gente viu aí a oportunidade. E, além disso, o mercado, né, de bebidas energéticas é gigante e cresce muito, né? O foco da Herbalife é a perda de peso, o emagrecimento, os substitutos de refeição, né, que são os nossos shakes, que são uma outra categoria de mercado, porém, o mercado de bebidas energéticas era um mercado ainda que a Herbalife ainda não estava, e era um mercado, é um mercado bastante potencial, né? Muito grande. É um mercado de 2,6 bilhões, né? Que inclui esses suplementos e bebidas energéticas. Então, o Liftoff, ele foi originalmente também desenvolvido no mercado americano, já nos Estados Unidos, né? Já existe. E a gente trouxe para o Brasil para complementar o nosso portfólio, né, de Sport Nutrition. Então, assim, ele é uma bebida energética, mas ele entra na categoria de Sport Nutrition com esse formato de stick pack inovador. E porque ele pode ser uma bebida que pode ser usada em várias ocasiões. Assim, ele é um pré-treino, por isso que ele se encaixa no esportes, mas ele pode ser usado, né, como um energético antes do trabalho. Ele ajuda bastante em melhorar o foco e a concentração para trabalhar, para estudar, né, antes de sair. E era uma categoria que ela crescia muito, né, nos países que já tinham, né, esse produto. Então, hoje é a categoria que mais cresce na Herbalife e que está aí muito contribuindo com o crescimento da marca não só no Brasil, como no mundo. Lá fora, eles têm uma bebida que é bem famosa, que é sucesso, que eles chamam de Mega Cheese. Então, é o Liftoff misturado com outras bebidas, outros produtos, né, da Herbalife, com chás e outros suplementos. E esses Mega Cheese, eles são um sucesso em todos os espaços de vida saudáveis, né, que vendem esse produto.
Então, eu acho que a ideia surgiu daí, dessa necessidade de olhar para o mercado e ver que tinha potencial, e como o terceiro ponto, o sucesso que esse produto já fazia lá fora. Não é um produto importado, é um produto que a gente pegou a ideia e produziu aqui no Brasil com ingredientes diferentes, um pouco diferente, mas surgiu aí dessa oportunidade que a gente viu. Eu acho que a parte mais importante, né, desse projeto, de ter sido parte do projeto, é que foi desenvolvido em conjunto com os consultores. Então o projeto surgiu também, os consultores eles foram, né, foram para fora e para os Estados Unidos, e lá eles experimentaram, e aí foi uma viagem de incentivo onde eles conheceram o produto e aí falaram, não, a gente precisa trazer. Como tudo na Herbalife, a gente trabalha muito em conjunto com os consultores independentes, então eu acho que foi um projeto muito, né, feito em conjunto com o campo, então isso é bem bacana. E eu acho, e o mais importante, assim, bastante relevante para a gente é que o produto está sendo um sucesso. Então a gente, depois do lançamento do Liftoff, a gente dobrou a categoria de Sports Nutrition, né, da Herbalife. A gente teve um crescimento bem significativo. E o produto está sendo um sucesso. Então, a gente fez uma pesquisa, né, até pós-lançamento, com 5.000 distribuidores e clientes que compraram, e os resultados foram muito bacanas. 95% responderam que pretendem comprar o produto novamente, com resultados positivos. E eu acho que um pouquinho é isso. Muito bom, Gisela. Parabéns para você, para a Herbalife. Eu acho que aqui, né, na categoria inovação, é até desnecessário de perguntar qual é o impacto para a venda direta, porque cada vez que a gente lança produtos inovadores, é lógico que o consumidor vai querer experimentar, e isso traz holofote, sem dúvida, e promove aí, de uma forma geral, a venda direta, né? Então, acho que acaba ficando meio óbvio aí os benefícios disso tudo para o setor como um todo. Então, super obrigada a você por vir aqui hoje dividir esse case com a gente. E, por último, eu queria chamar aqui a nossa quinta vencedora, né, na categoria treinamento e reconhecimento. Espera um pouquinho, deixa eu achar ela aqui. Não, a Érica era a primeira, já foi. Agora, por último, a Karen Buscuma. Desculpa se eu falei errado o seu sobrenome. Treinamento e capacitação é a categoria. Karen é da Natura e ela vai falar sobre o projeto Consultora Natura Treinadora. Karen, muito bem-vinda. A gente conversou bastante aí antes de você chegar, falou bastante sobre o prêmio. Você está aí, Karen? Estou aqui, estão me ouvindo? Tá bom. Bem-vinda, parabéns aí pela iniciativa, estamos te ouvindo e a gente quer saber sobre esse projeto maravilhoso que é dessa categoria treinamento e capacitação, que é uma categoria tão importante aí para a venda direta, né? Legal. Bom, gente, primeiro, bom dia a todos, acho que ainda é bom dia, né? Que prazer, que honra estar aqui com vocês. Contando um pouco mais, compartilhando sobre esse projeto, que é assim, um projeto do coração, um projeto muito querido aqui por todos nós, aqui da Natura. Acho que esse reconhecimento é muito importante, porque a gente sabe que capacitar e treinar, né, é sempre um elemento importante de seja qual for o segmento, em venda direta ainda mais, que a gente não está trabalhando com pessoas que estão vinculadas diretamente à empresa, não é um vínculo, né, empregatício. Então, a pessoa realmente treina se ela quiser. Então, eu acho que o primeiro ponto é que esse projeto, ele nasceu realmente de um sonho da gente como empresa, da Natura, entender que esse conhecimento acumulado de uma empresa, que já é uma empresa que era uma rede social de 50 anos, né, e que passou a se digitalizar. Então, existia muito conhecimento dentro da nossa rede de consultoras de beleza, e que a gente queria encontrar um jeito de fazer com que esse conhecimento, que algumas consultoras já tinham há muito tempo, muito forte, muito solidificado dentro delas, esse conhecimento ele pudesse ser compartilhado
com outras pessoas da rede, algumas que já eram antigas de casa, mas precisavam conhecer mais sobre digitalização, outras que estavam recém chegando no modelo de venda direta e precisavam entender sobre abordagem com o cliente. Então, como é que a gente compartilhava esse conhecimento, essa sabedoria que já era uma sabedoria coletiva? Então, esse projeto nasceu desse sonho, de acreditar de que, mais do que uma área de treinamento sozinha, mais do que uma formação super empreendedora de alguma escola com uma marca muito importante, de que a nossa rede já tinha esse conhecimento e a gente queria reconhecer e queria fazer com que esse conhecimento inerente da própria rede fosse mais compartilhado. Então, este sonho também significava quebrar algumas barreiras, né? Por exemplo, poxa, mas será que então a gente entregar este papel para uma consultora comum da nossa rede, mas que tem esse conhecimento, isso vai acontecer na prática? O que ela vai ganhar com isso? Então, como que a gente também faria desse projeto um modelo onde a gente distribui mais prosperidade? Então, isso também significava de que trazer a consultora para jogar junto com a gente, como uma área até então tradicional de treinamento, mudaria muito também a área de treinamento. Você colocar o que a gente chama de social learning a favor do negócio significa que talvez uma área que faz o conteúdo, hoje produz o conteúdo de um jeito que a gente aqui dentro da empresa acredita, tinha que olhar e falar, não é mais só sobre o que uma área de treinamento tradicional acredita, é o que a consultora que está lá na ponta sente, o que ela quer verbalizar e como ela quer treinar. Então, nasceu de acreditar disso, de ter que abrir mão de algumas coisas e de que também não foi um projeto criado só pela área de treinamento, foi um projeto que exigiu um modo de pensar diferente, muita inovação, muitas áreas envolvidas, foram mais de 20 áreas envolvidas, desde jurídico para revisar um modelo de contrato, desde a área de que vai fazer esse pagamento, desde uma área de processos, de como que seria gerido tudo isso. Então, foi uma jornada muito incrível. E que aqui, né, como o Natura Brasil é um projeto que existe há 3 anos, alcançou números incríveis de alcance, de capacitação na rede. Comprovadamente, as consultoras que passam por esse tipo de treinamento feito por uma outra consultora, que também é uma consultora treinadora, elas passam a produzirem mais. Então, a Érica Fiori falou, né, que uma das coisas que na Natura a gente mede se realmente está gerando impacto em prosperidade, em pertencimento, em propósito, se essa alavanca é verdadeira após o treinamento. E sim, né, ela prospera mais, porque ela passa a conhecer mais, então ela passa a vender mais, ela passa a atingir os nossos clientes, né, o cliente final, com uma qualidade maior por conhecer mais sobre os produtos, por conhecer mais sobre técnicas de venda, por entender e ouvir melhor as necessidades dos clientes. Então, ela prospera mais, ela se sente pertencente a essa rede, porque ela percebe que, nossa, o meu trabalho está gerando impacto em 1 milhão de consultoras, né? Então, é muito bacana a gente perceber que este é um ano que esse projeto vai alcançar 1 milhão de pessoas treinadas em volume de treinamentos feitos, né? Para a gente entender um pouco da maturidade que esse projeto alcançou, né? Ele no comecinho, obviamente, ele levou uns 2 anos para atingir 1 milhão e agora, em 1 ano, é atingido 1 milhão de capacitações, né? Só para vocês terem uma ideia de números, só até agora, o final de maio, foram mais de 10 mil turmas neste ano. Somente nesse ano, a gente ainda está em maio. 10 mil turmas e tem turma que tem mais de 100 pessoas participando, né? Tem turmas que tem 80 pessoas. Então, é incrível olhar pela fome de conhecimento também que a rede de consultoras Natura que existia dentro da rede, mas mais do que a fome de quem quer conhecer, a fome de quem quer compartilhar conhecimento, né? Então, a gente está falando aí de número mais do que 100 treinadoras hoje já, bem mais do que isso, e que elas também, além de ganhar remuneração por vender produtos, elas ganham uma remuneração por dar aula. Então, ter acoplado isso, que é um projeto de social learning dentro do modelo de capacitação Natura, avançou muito o modelo de capacitação, chegou a lugares que a gente não tinha alcançado, alcançou consultoras de um jeito que a gente não alcançava, e o mais rico é que a gente percebe que uma consultora treinar outra tem o poder da inspiração. Quando eu olho para uma par minha e vejo que, nossa, eu também posso dar treinamento, então eu quero me esforçar também para conhecer mais e chegar lá e se identificar com o sucesso de outra pessoa que estava, né, tá ali do seu lado, isso é muito importante. Então, a gente percebeu também como
como tendência de capacitação comprovada de que o movimento de treinamento mais horizontal ele tem uma efetividade ainda maior do que o modelo tradicional, que ele é extremamente vertical, né? Que às vezes a gente levava uma consultoria, então uma pessoa engravatada para dar um treinamento, às vezes ele gerava mais medo, e medo das pessoas até fazerem uma pergunta ou se colocarem em lugar de vulnerabilidade, do que quando é feito por um treinamento de um par, né? De uma par, e que a gente percebe que isso foi muito, muito, muito rico e vencedor nesses últimos 3 anos de projeto. E que agora virou uma constante no nosso modelo, né, do Brasil. Esse projeto agora está indo estamos levando isso para mais 4 países da América Latina, então acho que mostra muito quão consolidado, né, isso foi. Karen, parabéns. Nossa, é muito legal, né? Uma ideia simples e ao mesmo tempo tão poderosa, né? Assim, porque é isso, até a linguagem é parecida, né? É totalmente diferente você trazer um palestrante, um professor, né, de fora, ou você pôr alguém que ali já é conhecido, já é do dia a dia da pessoa. Então, um projeto muito bonito, legal. Parabéns aí pelo investimento, pelo engajamento, muito, muito importante. E aí eu queria te perguntar, acho que você já falou um pouquinho, né? Mas quais as mudanças positivas e aprendizado o projeto trouxe para as vendas diretas como um todo, você acha, para o setor? Legal. De resultados positivos, a gente percebeu que realmente alcançar mais pessoas com treinamento, com uma linguagem muito mais próxima do público, de uma maneira mais simples. E também dar este poder, passar este poder para a própria rede de consultoras, que são treinadoras, produzirem os seus conteúdos e entregarem esses conteúdos da maneira delas, que isso foi uma mudança de chave em resultado de produtividade. Então, né, as treinadas passaram a produzir muito mais, ela produzindo muito mais, que é vendendo mais, ela também passou a ser remunerada mais. Então, como ganho para a venda direta, a gente acredita que a venda direta é uma potência por si só, pela força das relações humanas, e que treinar mais, preparar melhor esse público que alcança os nossos clientes nesse poder da relação, faz com que a venda direta permaneça sendo vanguarda, permaneça sendo um modelo de sucesso, e que por mais que tecnologia avance, por mais que um monte de coisas novas apareçam, que essa força das relações humanas, que é muito inerente ao modelo de vendas por relações, ele tem um propósito muito firme ainda a ser evoluído, né? Mais do que já instituído, a ser evoluído. Então, muitas vezes ensinar, nossa, como ouvir melhor a necessidade do cliente, não só oferecer um produto. Isso tudo é fazer com que a venda direta avance e continue sendo vanguarda e continue sendo potência, né? A gente tinha uma questão lá atrás de nossa, como que a gente consegue fazer com que todo esse conhecimento que exista na rede, por mais que a rede de consultoras se renove, que esse conhecimento instituído não se perca, que no fim esse conhecimento fala muito sobre relações humanas. Então, isso é o que a gente entendeu que joga muito a favor da venda direta. E de aprendizado, não foi um processo simples no começo a gente perceber também, porque nós éramos até então uma área de capacitação, né? Agora capacitação, inovação, mas entender de que muitas vezes o que vem de um treinamento é que assim, precisamos treinar digitalização, precisamos treinar empreendedorismo, precisamos treinar gestão financeira, era o que a gente como área de capacitação lia, né, do público que consumia os treinamentos que a área de capacitação fazia. E um grande aprendizado para a gente foi não só a gente ler o público, entender e descer treinamentos que a gente acreditava, mas mais do que isso, deixar essas consultoras treinadoras terem espaço, liberdade de criação e empoderamento, de que às vezes está todo mundo dizendo, olha, precisa treinar digitalização, mas ela sentiu de que mais do que digitalização, eu preciso treinar gestão de estoque. Porque eu estou vendo que tem uma série de consultoras aqui, minhas amigas e pares, ou as consultoras do meu setor, quando eu fui numa reunião ali, eu percebi que todas estavam falando mais do que a digitalização, do estoque que ela estava ali com o estoque parado. Então, olha, vamos treinar uma gestão de estoque, como comprar melhor estoque, como vender melhor, como pegar o estoque que está empatado e fazer uma ação que esse estoque gire e que aí sim você vai ter dinheiro para fazer uma recompra e ter novos produtos para oferecer. Então, foi um grande aprendizado para a gente, como área e como empresa, de que
quando a gente empodera verdadeiramente a ponta, nós também temos que estar preparados para ouvir e entender e dar essa permissão para que isso se realizasse a partir delas. Então, soltar também o controle, deixar que isso também fosse muito mais um modelo de influência do que de controle. Isso foi imprescindível para o sucesso e foi um grande aprendizado para a gente como modelos de inovação em capacitação e transformação do modelo de capacitação da Natura. Hoje a gente pode dizer, mais do que uma área de capacitação, nós somos um modelo de vanguarda, porque nós temos um modelo que é um modelo tradicional e que tem uma escola de negócios muito potente, de conteúdos que são produzidos internamente, mas também temos dentro disso um mote muito importante chamado social learning, e a consultora treinadora é, né, uma parte, um coração muito importante desse modelo de aprendizagem social, e elas têm uma liberdade incrível para criar. Elas têm realmente inspiração e criam conteúdos que a gente, como área de tradicional, jamais pensaria em criar. Isso é muito legal. Então, muitas vezes, a área tradicional chamaria, né, um treinamento de gestão financeira, e vem uma consultora treinadora e enche uma sala com o título de treinamento Saia do Vermelho. Sei. Numa linguagem muito mais próxima, e ela conquista o público. E o que é interessante, né, dentro da Natura, uma consultora que vai no treinamento de uma consultora treinadora está voltando, em média, 5 vezes para vários tipos de treinamento desta mesma treinadora. Enquanto que em modelos tradicionais, essa taxa de recompra gira em torno de quem vai a um tipo de treinamento, ou quem assiste um treinamento hospedado em online, ou vai num treinamento presencial, a taxa de recompra chega a 3 retornos, né? Em treinadora, ela volta 5, porque ela gosta tanto, ela quer saber mais. Então, ela tem uma diversidade maior de temas. Então, um grande aprendizado para a gente também. Ótimo. Karen, parabéns a você e a Natura. Gente, é muito orgulho, né? Eu acho que participar de um setor tão socialmente engajado, assim, né? Em termos de treinamento, como eu disse aqui. Acho que se todos os setores fossem, assim, engajados em treinar, em motivar, a gente teria um Brasil melhor aí, né? Então, nossa, meus muito parabéns para vocês, eu tenho realmente muito orgulho. E quando a gente vai, até uma coisa legal de vocês saberem, quando a gente vai conversar com o governo, principalmente governos locais, né? A gente leva sempre essas iniciativas, porque como setor isso mostra que realmente a gente está preocupado, né, no impacto positivo e tudo isso. Então, além de beneficiar as pessoas, eu acho que a gente acaba também refletindo e beneficiando o setor como um todo, porque a gente mostra, e a intenção da BVD é exatamente essa, mostrar cada vez mais, pôr os holofotes, né, nessas iniciativas tão bonitas, para mostrar para a sociedade que, olha, como o setor da venda direta pode, empodera as pessoas, transforma sempre as pessoas em suas versões melhores, né? Então, isso é muito legal. E eu queria, agora, a gente tem uns 10 minutinhos aqui, eu queria abrir aí para a sessão de perguntas, se vocês quiserem ficar com a câmera aberta, fiquem à vontade para mandar aqui as suas perguntas. Eu acho que algumas pessoas entraram depois, então sempre bastante positivo. Vou de forma bem rápida aqui adiantar as perguntas para vocês e contar para vocês que a gente está com as inscrições abertas, né, para o Prêmio 2023, até dia 4 de agosto essas inscrições estão abertas, e depois a banca vai estar trabalhando aí nos projetos de vocês. Como eu disse, a gente vai ter mais de 70 pessoas aí, das instituições diversas que a gente falou o nome aqui, engajadas em avaliar os projetos de vocês de forma imparcial. Então, independente de ser uma empresa grande, pequena, as chances são exatamente as mesmas. E uma última informação antes de abrir aqui para as perguntas, esse webinar vai ficar aberto aí nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, caso você ainda não nos siga no Instagram, Facebook, fique à vontade, vale seguir, que a gente vai estar dando sempre aí as atualizações sobre os prêmios, e vai estar também pondo pedacinhos desse webinar, deixando o webinar como um todo, que acho que esclarece aí muitas dúvidas e conta sobre esses projetos maravilhosos também, né? Então, eu queria chamar aqui, em primeiro lugar, o Alan. E, Alan, a Ellen Viegas pergunta em qual momento da jornada do consultor, um perfil de consumo, a empresa começa a impactá-lo com informações para despertar o empreendedor dentro dele.
Não sei se você Isso. pode Sim, nos posso responder. sim. Até para dar um exemplo aqui, tá? Da mesma forma como a Érica comentou com a gente, né, que acontece na Natura, essa segmentação, o programa Cliente Premium, ele também tem uma segmentação, né? Então, hoje, um cliente que começa com a gente, ele tem 3 níveis, bronze, prata e ouro. À medida em que ele vai comprando, né, como a maioria das empresas aqui, os nossos produtos também têm a linguagem de pontos, né, eles valem um número X de pontos, ele vai comprando, a pontuação dele total vai aumentando e ele atinge o último nível, que é o nível ouro, tá? Ele precisa comprar bastante para chegar no nível ouro, digamos que seja, assim, o consumo relativo a um ano, tá? De produto, shake, todos os demais produtos que a gente tem no portfólio, tá? Ele vai demorar mais ou menos um ano aí para consumir e chegar no ouro. Quando ele chega no ouro, nós começamos a falar de negócio. A dar uma ideia, porque ele pode indicar pessoas também no programa, né? Então, eu, como cliente premium, posso indicar pessoas para serem clientes comigo, e essas pessoas, à medida em que elas compram, a pontuação delas sobe para mim também. Eu não ganho lucro, mas a minha pontuação aumenta, e o que me possibilita a mudar de desconto mais rápido, né? Porque os descontos, eles também acompanham a linguagem dos pontos. Então, o que a gente dá para ele quando ele chega no ouro, eu digo para ele, olha, sabia que se você tivesse indicando essas mesmas pessoas e fosse consultor, você já teria ganhado X valor, sendo um consultor? O que você acha de começar com a gente e entender um pouquinho da jornada e como seria ser um consultor Herbalife? E aí, a partir do ouro, a gente começa a criar esse interesse no negócio e a mostrar para ele quanto ele poderia, qual seria o potencial de ganho se a partir daquele momento ele fosse um consultor. Tá bom? Tá ótimo, muito legal. Obrigada, Alan. Ivandro, eu queria te fazer uma pergunta aqui, eu não sei se eu acho que uma coisa bem legal e positiva, né, no case, são exatamente essas parcerias que vocês fizeram com a Cor, com outras empresas, etc., para que vocês pudessem aí coordenar. Então, foram uma série de parceiros engajados aí nesse projeto Acolhe, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eventualmente empresas menores ou que não têm tantos recursos, né, ficam com uma sensação do tipo, mas isso precisa de muitos recursos, de muito dinheiro, de muito investimento para fazer. E, na verdade, eu acho que foi mais até uma rede de engajamento, né, de vocês, de montar esse projeto e essa rede mesmo, né, que é a venda direta, assim, nessa rede de relações, assim, para que vocês pudessem desenvolver o projeto de uma forma geral, né? Não sei se você pode falar um pouquinho mais disso, dessas parcerias. Posso sim. Então, foi criado um fundo de investimento social privado pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Nesse fundo, os dois grandes, o Instituto Avon criou, mas a rede Accor de hotéis também é parceira desse fundo, e outros investimentos também são feitos nesse fundo, totalmente direcionado para a doação, né, de diárias, né, para que essas mulheres e acompanhantes sejam hospedadas. E, de fato, é um fundo que vem crescendo, que busca, inclusive, investimento de outros atores, né, de venda direta, e outros atores empreendedores sociais que queiram participar. A gente tem também o Instituto Bem Querer Mulher, que é o instituto que faz a operação técnica do programa, também é parceiro do fundo de investimento. Então, nesse cenário, a gente entende que a situação de violência contra mulheres e meninas vem abarcando cada vez mais vários setores da sociedade, né? O Instituto Avon traz também a coalizão empresarial, e que também a Accor, como você citou, faz parte de outras grandes empresas, todas elas com um olhar específico para o impacto positivo neste tipo de causa. Então, o fundo tende a crescer, se ampliar e possibilitar mais acesso a mais mulheres, para que a gente consiga. Estamos em mais de 320 municípios, 11 estados com acordos de cooperação técnica firmados. Isso quer dizer que o poder público valida e avaliza, né, o seu comprometimento com as ações do programa Acolhe, engajando seus atores, né, nessa proposta de trabalho, e isso tende a ampliar mesmo. Nosso plano de ação para 2023 levar este modelo mais estruturado para que essas redes, todas
as outras redes em vários estados e municípios consigam atuar de forma muito mais assertiva no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E o fundo é muito importante nesse aspecto, né? Esse investimento social privado é muito importante, mostra que a sociedade tem avançado nesse olhar de que a violência contra a mulher não está no âmbito do lar apenas, ela impacta a sociedade como um todo, ela impacta no absenteísmo dentro das empresas, ela impacta no movimento de tirar as mulheres do mercado de trabalho. Então, toda a atuação visando diminuir esses impactos negativos faz com que o programa Acolhe tenha uma perspectiva tanto de investimento quanto de vida longa nas intervenções que têm acontecido ao longo do tempo. Ótimo, obrigada, Ivanda. Gente, se vocês puderem, palestrantes, abrirem as câmeras aí, que a Rúbia quer tirar uma fotinho para as mídias sociais, e aí, enquanto isso, eu queria chamar a Karen para dar uma perguntada para ela, o seguinte: Karen, assim, essas pessoas que estão treinando, né, as consultoras que estão treinando outras consultoras, estão falando em nome da empresa, em nome da Natura, de uma forma geral, né? Eu queria que você... E não sei, tá, gente? Essas perguntas não foram combinadas, então, caso ela não possa responder, ela vai falar aqui. Mas eu queria, assim, como é que vocês fazem para garantir essa qualidade do treinamento, ou, enfim, os temas que ela está treinando, e etc. Tem algum tipo de mensuração ou métrica nesse sentido? Sim, legal, que bacana. Tem. Primeiro que tem muitas métricas que a gente acompanha, né? Desde quantas pessoas foram treinadas, mas todo mundo que participa de um treinamento depois avalia a consultora que é treinadora, desde linguagem, toda a parte de conhecimento, mas então essa questão dela também ser avaliada influencia muito na qualidade, mas também existe um esforço da Natura, primeiro ao selecionar quem vai ser esse grupo de treinadores, existe todo um processo de seleção dentro da rede, de uma maneira muito respeitosa e olhando todos os talentos. A gente também faz questão de não pegar pessoas prontas, faz questão de selecionar pessoas que têm muita potência e que a gente está disposto a desenvolver ao longo do tempo. Então, é muito comum que grupo de consultoras que entram para treinar no começo levem uns 6 meses para maturar o seu melhor potencial. Então, e o que acontece é que a área de treinamento, existe um time que cuida dessas treinadoras e treina mensalmente. Então, todo mês existe o famoso TTT, o Train the Trainer, né? O treinar os treinadores, aonde elas recebem desde guia, né, de fala, disposição, de como ser treinador, postura de treinador, guia de conduta, né? Então, a Natura, vocês conhecem, a gente trabalha muito essa questão do propósito, então a gente não vai deixar, por exemplo, ter algum termo que possa ser pejorativo, então existe todo um cuidado neste guia de conduta, e que normalmente elas já vêm bem preparadas, é muito interessante, assim, como elas respiram o modo de ser da Natura, toda essa essência mesmo da empresa, mas todo mês elas são treinadas. Então, um exemplo se eu fosse uma treinadora, a Karen, ela é treinadora, uma consultora treinadora de digitalização. Eu passo por um módulo de treinamento em digitalização. Então, eu já tenho que ter um conhecimento instituído, porque eu sou uma consultora e já sei operar a digitalização no meu dia a dia como consultora, mas eu passo por um módulo de formação em digitalização, que normalmente é dado exatamente pela área de digitalização da empresa, né? Um exemplo. E, a partir disso, eu recebo todo mês um guia de conduta, como falar melhor, como explorar melhor, como deixar o meu PowerPoint mais atraente, como agora conhecer as novidades, por exemplo, de chat de inteligência artificial. Então, existe uma preocupação em deixar elas sempre muito bem preparadas para o que vem. E o que é muito interessante, né? A gente fala de um guia de conduta que ele é super, né, específico, mas nunca aconteceu nada grave, de ter uma situação onde a pessoa usou um termo, não. Né? Às vezes a gente assiste algumas aulas gravadas para manter a qualidade, existe um coach de performance e qualidade que acompanham elas, então conforme a gente percebe que alguma consultora estava muito potente, começou a reduzir, ou está começando a cair nas estrelinhas de qualidade,
existe um coach que faz um papel, assiste algumas aulas gravadas e dá dicas de como melhorar, como evoluir, né? Entendendo o momento e respeitando o momento da pessoa também. Porque essa treinadora, ela é um contrato de empreendedora. Ela não vira uma colaboradora Natura, ela vira uma consultora que assina também um contrato para ser treinadora. Então, é um modelo de atuação muito, muito, muito empreendedora. E por isso que é muito legal quando a gente vê essa taxa de recompra. Tem uma taxa de pessoas que... A Karen treinou uma pessoa, a pessoa que treinou com ela voltou 5 vezes. É um indicador de qualidade. Porque se a pessoa está voltando, é sinal que, nossa, eu estou fazendo muita diferença nessa vida. Então, é muito legal ver esse projeto transformando muitas vidas. E é isso, assim que a gente capacita aqui. E entendemos que, como uma empresa socialmente responsável, se a gente convidou para treinar, prepará-las e fazer elas terem uma renda digna, porque esse projeto gera muita renda adicional mesmo, digna, é uma responsabilidade nossa. Então, é um cuidado social que a gente faz com muito amor e carinho, e elas falam que mais do que elas fazerem parte desse grupo, elas viram uma família. Então, além do input da Natura de prepará-las, é muito interessante que entre essas mais de 100 treinadoras, né, treinadoras e treinadores, eles se ajudam. Então, eles viram uma família. Às vezes acontece assim, a treinadora fulana de tal marcou uma aula, só que ela está com o filho doente. Uma outra vai lá e assume a aula dela para não cancelar a turma. Eu vi que tem uma outra fulana que está treinando muito bem sobre digitalização, está criando uns temas incríveis que chamam muita gente. Ela dá uma aula para as treinadoras para ensinar sobre isso. Então, é realmente um social learning funcionando e uma aprendizagem que corre entre elas sem competição. Muito legal. E um projeto que pode ser replicado aí, né, por quem quiser. Gente, assim, eu adoraria, eu acho que a gente tem conteúdo aqui para ficar o resto do dia, o resto da manhã, mas infelizmente eu quero respeitar o horário de vocês e das pessoas que estão assistindo aqui. Então, quero agradecer muito a participação de vocês, dizer para vocês que a gente espera cases maravilhosos para 2023. Dia 5 de outubro estaremos lá no Congresso, reconhecendo todos esses projetos que trazem aí empoderamento, que trazem educação, treinamento, inovação, né, para esse setor maravilhoso aí da venda direta. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela participação de todo mundo que está aqui assistindo. Esse webinar vai ficar lá disponível para vocês que quiserem voltar a assistir, voltar a escutar os cases, se quiserem indicar para outras pessoas também. Quanto mais gente participando, melhor sempre. E nosso super obrigada aí pelo engajamento, pela participação de vocês nos projetos, nesse webinar, no setor como um todo. Obrigada, palestrantes. Um beijo para vocês. O Prêmio ABVD reconhece os melhores projetos desenvolvidos pelas empresas de vendas diretas filiadas à associação. Primeiro, queria agradecer a BVD pelo prêmio, um reconhecimento muito importante para a gente. Estou aqui para reforçar a importância da BVD reconhecer iniciativas através desse prêmio. É muito importante que a gente possa trazer o que está sendo feito de inovação, quais são os projetos que têm impacto para a rede, e que a gente possa não só inscrever, né, para ter o reconhecimento, mas principalmente essa troca tão importante entre as empresas do segmento.